Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de Copa do Mundo, tem novas convocações com muitos destaques desse Mundial e eu vou te falar qual a seleção que mais mete medo na seleção brasileira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Bom, pessoal, algumas seleções já divulgaram as suas convocações, né, como a França, que inclusive divulgou uma lista de 25 apenas, né? O Didier Deschamps deixou um jogador de fora que tem um ataque muito poderoso, com o Karim Benzema, com o Kylian Mbappé, com o próprio Antoine Griezmann, mas não tem Pogba, não tem Kanté, tá um pouco desequilibrada, mas realmente é uma seleção que pode assustar um pouquinho. Tem a seleção da Alemanha, que está enfrentando uma transição, que do meio para frente ainda tem alguns bons valores, mas acho que perdeu muito nos últimos anos. Tem as seleções que eu vou falar, né, que foram convocadas nesse último dia, e daqui a pouquinho eu te falo qual a seleção que, na minha opinião, mete mais medo assim na seleção brasileira. Que para mim até agora tem a melhor seleção, o melhor preparo, o melhor trabalho, o melhor ciclo e as melhores opções do meio para frente, mais equilibrada. Não tem, gente, não tem conversa, não é pachequismo, não é puxar brasa pro meu assado, não é parcialidade, né, por a gente, claro, torcer pela seleção brasileira. Eu tô falando de uma forma bem realista. De todas as seleções convocadas, a nossa é a disparadamente a melhor. Tem uma que se aproxima. Eu já vou falar sobre ela. Mas antes, vamos colocar algumas que trouxeram as suas listas também nessa sexta-feira, como é o caso de Senegal, incluindo Sadio Mané. O L'Équipe chegou a dizer que ele estava fora da Copa, depois de uma lesão que ele sofreu no jogo do Bayern na última terça-feira. Ele realmente tem uma lesão muscular um pouco mais séria, mas o Aliou Cissé, que é o técnico de Senegal, pretende contar com ele, pelo menos na terceira partida da fase de grupos. Então o Senegal pode ter Sadio Mané, a gente torce para que sim, é um dos craques desse Mundial e seria muito triste não tê-lo presente nessa Copa do Catar. O Mendy, o goleiro do Chelsea, e o Koulibaly, atacante, também são destaques dessa seleção, que é a atual campeã da Copa das Nações Africanas, né? E é uma das grandes promessas assim para esse Mundial. Portugal é dita como uma das melhores seleções, de uma das melhores gerações portuguesas, que tem obviamente na sua estrela, né, no Cristiano Ronaldo, a aposta, a esperança para um último Mundial aos 37 anos, porém o CR7 vai ter uma companhia muito interessante. Ele tem jogadores, por exemplo, para defesa, o João Cancelo e o Rúben Dias do Manchester City, o Nuno Mendes do PSG, do meio para frente, né? O Bernardo Silva do City, o Bruno Fernandes do United, o Vitinha do PSG, que tá jogando muito, o João Félix do Atlético de Madrid, o Rafa Leão do Milan, o Diogo Jota ficou fora do Liverpool, né, por conta de uma lesão, mas realmente essa seleção portuguesa é uma das que mais me preocupa. A seleção uruguaia, tanto Portugal quanto Uruguai, podem ser nossos adversários, pode estar aí o nosso adversário das oitavas de final. Uruguai, bom, tem vários conhecidos dos brasileiros, né? Além da dupla Cavani e Suárez, que já estão num outro estágio da carreira, tem o Arrascaeta, claro, né? O craque do Flamengo. O lateral Varela, né? Recém-chegado ao Mengão, também foi convocado. O Godin, experiente Godin, que passou pelo Atlético Mineiro, mas não conseguiu jogar praticamente, né? Tá no Vélez Sarsfield da Argentina. O Vinha, né? O Matias Vinha, o uruguaio que foi campeão pelo Palmeiras, né? Que tá na Roma. O Joaquim Piquerez não foi chamado, mas acho que seria uma possibilidade, inclusive até. E o Canóbio, né, centroavante do Atlético Paranaense. Nomes bem conhecidos nossos aqui. A Inglaterra também é uma das candidatas e tem 25 jogadores da lista de 26 na Premier League. Apenas o Jude Bellingham joga no Borussia Dortmund. O restante, todos eles jogam na principal liga do mundo. O Harry Kane é a principal estrela, o principal nome, e aí você já entende, né? Poxa vida, uma seleção que tem o Harry Kane como destaque é um baita jogador, um baita centroavante, um baita artilheiro, mas o restante são de nomes periféricos, né? Que a gente sabe que são bons jogadores, mas às vezes até muito criticados, né? O caso do Maguire, o zagueiro, né? O próprio Sterling do Chelsea, o Rashford do United,
Mas tem, obviamente, bons jogadores em outras posições. O Alexander-Arnold, por exemplo, do Liverpool, é considerado um dos melhores laterais do mundo. O Phil Foden, do atacante do Manchester City. Enfim, alguns bons valores tem essa seleção inglesa do Gareth Southgate. Vamos para a Bélgica, os nossos algozes de 2018, né? Tinha uma dúvida, né, do Roberto Martínez em levar o Romelu Lukaku. Mas ele vai apesar de estar na sua segunda lesão já na temporada com a Inter de Milão, ele vai. O Lukaku tem o De Bruyne, que é um craque do Manchester City, esse sim a gente tem que levar, né, esse leva perigo, a gente tem que ficar de olho, e o Courtois, que é o goleiro luva de ouro, né, da France Football, ficou entre os 10 melhores do mundo, inclusive, na última eleição, é o goleiro do Real Madrid, é um monstro esse goleiro, e é um dos principais jogadores do mundo, né, mesmo sendo um goleiro, então olho na Bélgica também. Aí. Vamos para a Espanha, antes de chegar na última. Espanha que deixou de fora o Luis Henrique, técnico da seleção espanhola, nomes como Sérgio Ramos, Thiago Alcântara, goleiro De Gea. A seleção está vivendo uma transição, mas tem ainda nomes experientes como o Sérgio Busquets, o Jordi Alba, mas ainda carece, né? Tem o Álvaro Morata lá na frente, né? Não é aquela seleção que tinha Iniesta, Xavi, né? De longe, não é aquela seleção, mas pode fazer campanha. Vamos aguardar para ver o que a Espanha promete. E tem a esperança, né, do jovem do Barcelona de 20 anos, o Ansu Fati, que até não teve nas últimas convocações. E agora sim a gente vai para a seleção que foi uma das últimas durante a sexta-feira a anunciar a sua lista. A gente estava esperando ela inclusive para segunda-feira, mas o Lionel Scaloni divulgou a convocação da Argentina nesta sexta-feira. Eu acho que é uma seleção bem candidata, gente. Não só pela nossa rivalidade, mas eu temo a Argentina pelo que o Messi vem jogando, por ser a última Copa, por saber que a gente está diante de um dos maiores jogadores da história do futebol. Não que o CR7 não seja, mas a temporada do CR7 ela não é tão boa quanto a do Messi. Apesar dos dois serem contemporâneos, né, e a gente saber o potencial que tem o CR7 e como ele pode na seleção desempenhar, e ele tem uma parceria muito boa também na seleção portuguesa. Os números do CR7 no United não recomendam, né? O Messi, por outro lado, apesar de jogar no PSG, a gente sabe que a liga não tem tanta competitividade assim, mas ele tá jogando bem, ele vai querer, obviamente, né, vencer uma Copa do Mundo e vai liderar esse time que tem outros ótimos valores, especialmente do meio para frente. O nosso trunfo em relação à Argentina é que é uma defesa mais frágil, né? Apesar de ter o Franco Armani, que eu acho um baita goleiro do River Plate, mas tem Depou no meio do Atlético de Madrid, tem o Enzo Fernandes do Benfica, tem o Ezequiel Palacios do Bayer Leverkusen, tem o Julian Álvares do Manchester City, tem o Dybala que tá na Roma, tem o Di Maria da Juventus, do meio para frente, e o Lautaro Martinez da Inter de Milão, né? Do meio para frente é uma seleção espetacular, essa seleção argentina, que sempre leva perigo, que sempre compete, que sempre incomoda. Ainda mais quando tem um ET, né? Que é o Messi, não já dos seus áureos tempos, mas ainda assim um jogador perigosíssimo. E a gente está falando de 7 jogos muito curtos, uma competição muito curta, em que tudo se decide ali. Então você estando bem fisicamente, com a genialidade que tem esse argentino, é a seleção que eu mais levo medo. Mas vou repetir para vocês, ainda assim, a seleção brasileira é a melhor de todas que eu vi, com mais nomes para poder mudar um jogo, com uma capacidade técnica superior, com um equilíbrio entre os setores, com um time coletivo e individualmente capaz de superar qualquer uma dessas. Eu estou apenas confiante. Não estou, garantindo nada. É apenas um otimismo. E você? Deixa aqui nos comentários. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!